20, nós faremos a leitura. Glória a Deus. Do verso 11 em diante. Os irmãos mantenham aberta a sua Bíblia. Faremos a exposição de todos os versos e depois daremos continuidade no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11. Todos os irmãos encontraram? Amém. A Escritura Sagrada diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, a gente desenvolveu ao longo de todo o ano de 2017 uma série explicando o cristianismo de ponta a ponta. Nós interrompemos o estudo no mês de outubro para, atendendo a solicitação do nosso pastor de iniciarmos os estudos na declaração doutrinária da igreja, o que fizemos no mês de outubro e novembro, e o nosso pastor nos deu o mês de dezembro livre para que nós pudéssemos concluir os planejamentos normais da congregação para, em janeiro, podermos dar continuidade no estudo da declaração doutrinária. Então esta mensagem encerra a série que nós pregamos, que foi intitulada Cristianismo Descomplicado, e ela fala do juízo final, do julgamento. Talvez essa seja a mensagem mais difícil que eu tenha pregado na vida, e nunca, ao preparar uma palavra, eu senti tanto temor de Deus como nessa. Um texto que traz para a gente uma responsabilidade muito grande, e um texto que faz com que a gente reflita no movimento de Deus até esse ponto aqui, em ter tolerado o mal, em ter tolerado o pecado humano, mas reconhecendo a sua santidade e a sua justiça, sabemos que Deus um dia há de trazer juízo a toda a obra. E quando nós chegamos no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 11, nós estamos aqui posicionados num tempo que se dará logo após o reino milenar de Cristo. Será o momento que antecederá o novo céu e a nova terra, o momento em que Deus irá julgar todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é o momento em que o juízo de Deus se mostrará imparcial. Esse é o momento em que não haverão desculpas nem explicações. Esse é o momento que serão dispensadas quaisquer tentativas de se auto-justificar diante daquele que tudo sabe, diante daquele que tudo pode. Esse é o momento em que todos aqueles que não foram regenerados pela fé e lavados no sangue do Cordeiro terão que se apresentar diante do juiz de toda a terra para receberem ali a sua sentença. O versículo 11, ele começa de uma forma bastante autoritária, onde Deus se apresenta em toda a sua majestade. O texto diz assim: eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quando João começa a ter essa visão desse momento que nós conhecemos como o julgamento do grande trono branco, ele fica maravilhado com a visão que ele tem do trono de Deus. Nós sabemos que o Apocalipse fala diversas vezes a respeito de Deus assentado no seu trono, mas nenhuma vez é tão assustadora como essa. E ele fala com assombro daquilo que ele está vendo. Ele vê um grande trono branco. Grande, porque Deus é maior do que qualquer autoridade humana.
grande, porque Deus é grande. É um trono, porque ali está sentado aquele que é o Rei do universo e que governa sobre todas as coisas. Mas nesse momento, nessa hora, Deus não está sentado como Rei, mas Ele está sentado como um juiz prestes a julgar, prestes a declarar sua sentença. Esse trono é branco, porque fala da pureza de Deus, da santidade de Deus e do método pelo qual Ele vai julgar aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro. Nessa visão, João entende que Deus é maior do que tudo, maior do que as suas dificuldades, maior do que a tribulação que a igreja passa, e Ele está acima, e como Deus grande, Ele pode guardar o seu povo diante de qualquer circunstância, diante de qualquer dificuldade. João reconhece que Deus está reinando. Nesse momento nós sabemos, ele está exilado em Pátimo, sofrendo, enfrentando talvez a mais dura perseguição que a igreja teve, mas ele sabe que apesar da perseguição e apesar das dificuldades, Deus continua sentado no trono, sem perder nem por um segundo o controle da história do mundo. Deus reina e Deus julga também. Aleluia! E esse Deus que reina, e esse Deus que julga, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro, um Deus que não tolera o mal e nem o pecado. E com base nessas afirmações, Ele há de julgar aqueles que não foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. A visão de Deus é assustadora. Nós cristãos que fomos lavados no sangue, nós estamos acostumados com uma imagem muito paternal de Deus, e essa deve ser a nossa imagem de Deus. Deus é o Pai Celestial, o Pai que nos ama, o Pai que nos lavou dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo, um Pai que quer abraçar cada um de nós a todo momento, um Pai que nos chama intimidade. Mas aqui, Deus não se manifesta como Pai, porque aqueles que estarão diante dele não são seus filhos, mas são aqueles que, permanecendo obstinados em seus pecados, morreram sem gozar da salvação eterna. Então a imagem, ela é amedrontadora. João viu aquele que nele se assenta, aquele que está sentado no trono, de cuja presença foge a terra e o céu. Nós cristãos corremos aos braços do Pai Celestial. Quantos aqui, se pudessem, correriam hoje e dariam um abraço bem apertado em Deus? Glorifica o nome de Jesus. O nosso anseio, nós ansiamos a comunhão, ansiamos a intimidade, mas na visão, João vê que Deus se mostra de uma forma majestosa, amedrontadora, e aqueles que estarão diante dele não estão satisfeitos com a visão de Deus, porque sabem que serão julgados por causa dos seus pecados. Versículo 12, João começa a ver mais algumas coisas em sua visão. A Escritura Sagrada diz assim: vi também os mortos. O que ele está vendo aqui é quem está morto. Morto não apenas no corpo, mas morto também espiritualmente, porque não nasceu de novo, não teve nova vida. Nesse momento da visão, todos os salvos regenerados já foram glorificados, já estão na presença de Deus, já gozam da eternidade em toda a sua doçura. E quem se apresenta agora diante de Deus é quem está morto. E não há distinção, são os grandes e são os pequenos. Não importa se foi o mais rico, não importa se foi o mais pobre, todos aqueles que morreram sem Cristo se apresentarão diante do grande trono branco. Aleluia! Deus não faz distinção. Da mesma forma que Ele salva o rico e salva o pobre, você pode glorificar o nome dEle por isso nessa noite, Ele também condena o rico e também condena o pobre, não importa a posição. O que nos dá estatura diante de Deus é a nossa fé em pessoa em Jesus, e esses não tiveram essa fé. Eles são colocados em pé diante do trono. Tradicionalmente, nos julgamentos do mundo antigo, a sentença, diferente de hoje, era ouvida em pé. Hoje o réu, ele ouve a sua sentença sentado, mas no mundo antigo ele se colocava de pé para ouvir a sentença. E nesse momento todos estão de pé. Não há paz, não há descanso, não há nem sequer um fôlego de paz ou de qualquer tipo de calmaria, porque a cena é amedrontadora. Eles estão diante daquele que vai julgá-los e vai julgá-los com justiça. Então, de pé,
aguardam o momento do julgamento. Como que acontece esse julgamento? João continua. Então se abriram livros. Ainda outro, o livro da vida, foi aberto. O julgamento se baseia em dois princípios. O primeiro deles, os livros, está no plural, porque são os livros das obras. Marque na sua Bíblia a palavra livros. Esses são os livros das obras. Tudo aquilo que o homem faz está registrado diante de Deus. Nada, meus irmãos, que façamos passa desapercebido aos olhos de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7. Nós faremos a leitura do verso 9 e do verso 10. No entendimento bíblico, tudo aquilo que o homem faz em pensamento, tudo aquilo que o homem faz em palavra, tudo aquilo que o homem faz em obra, é conhecido diante de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Todos os irmãos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Então eu quero que uma irmã do círculo de oração leia para a gente em alto e bom som. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos e um ancião de dias. E se assentou, e o seu vestido era branco, como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares os serviam, e os milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. A visão que Daniel teve do tempo do fim confere com a visão que João teve do tempo do fim. Diante daquele que se assenta no trono, os livros serão abertos. Cada pensamento registrado ali, cada ação registrada ali, cada palavra proferida registrada ali, cada ato de desobediência e de obstinação também estará ali registrado. Como um telão, a gente está vendo agora o Facebook mostrando a retrospectiva 2017, não é? Vai ser muito parecido o que vai acontecer. Naquele momento, pastor Geraldo, estará diante de nós todas as... Nós não, porque a gente já vai estar com Cristo já, né? Mas diante daqueles que morreram sem Cristo, vai estar as obras que foram praticadas em vida. E por que Deus exigirá esse manifesto? Para que a pessoa possa ser julgada segundo as suas obras. O juízo de Deus é justo. Você pode glorificar o nome de Deus por isso? Então, o juízo de Deus é justo. Nós sabemos que diante desse julgamento ninguém sai inocentado, ninguém sai justificado, porque com isso Deus reforça o princípio de que a justiça do homem é incapaz de salvá-lo e de que ele precisa de um Salvador. Todos esses se verão diante de Deus com as suas obras e serão julgados condenados, porque o ímpio, ele é julgado segundo as suas obras, mas o salvo é julgado segundo a obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. E por causa dessa obra, Deus nos avaliará não para condenação, mas para entrega de galardão, porque a cruz garantiu que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? A segurança que temos no Senhor Jesus naquele dia é de que enquanto a terra estiver debaixo de julgamento, nós já estaremos gozando da benesse de Deus, da bondade de Deus no seu reino eterno. Então todos serão julgados segundo o que está nos livros e também segundo o que está no livro da vida. O livro que, segundo a Escritura, registra o nome daqueles que serão salvos dos seus pecados e da condenação. A Bíblia continua dizendo: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia.
e foram julgados um por um, segundo as suas obras. A gente pode pensar nesse momento aqui, uma leitura bem superficial, de que as pessoas que morreram afogadas, por exemplo, a alma delas está no fundo do mar. E aqueles que morreram de outra forma estão no além ou estão em algum estado intermediário. Na verdade, o que nós temos aqui é o uso de uma figura de linguagem. O que João está dizendo é que não importa a extensão ou a localização da pessoa ao morrer, todas que morreram sem Cristo serão trazidas diante do trono. Se morreu no mar, será trazido diante do trono. Se morreu no campo, será trazido diante do trono. Não há onde a gente possa se esconder da presença daquele que vê todas as coisas. Não dá para se esconder. Não tem como. Deus trará para julgamento todos aqueles que morreram sem Cristo. É interessante que a Bíblia fala, e isso me causou um temor muito grande. A Bíblia diz assim: foram julgados um por um, segundo as suas obras. Olha só, poderia, irmãos, claramente Deus, uma vez que nenhum deles foi regenerado, falar o seguinte: gente, todo mundo já pode ir já para o próximo aposento, que é o lago de fogo. Vão direto, que eu não vou perder tempo com vocês. Mas a Bíblia fala que um por um serão julgados. Um por um se apresentará diante de Deus. Um de cada vez. Porque Deus trata o homem individualmente. Eu não posso levar minha esposa para o céu. A minha esposa não pode levar a Alicia para o céu. Todos nós precisamos assumir uma posição diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E só existe uma posição que nos salva do julgamento do grande trono branco: é confessarmos a Cristo como Salvador de nossas vidas e vivermos tendo Ele como o Senhor que nos conduz em todas as coisas. Quantos querem Ele como Salvador? Adore o nome dEle nessa noite. Agora, quantos querem que Ele seja o Senhor de suas vidas? Todo mundo quer um Cristo Salvador, mas são poucos que querem um Cristo Senhor. Um Cristo que manda, um Cristo que ordena, um Cristo que exige. Mas são essas as prerrogativas daqueles que são salvos. Cristo é para eles um Salvador que os salva da condenação, e um Senhor que os livra do pecado até que eles sejam glorificados. Um por um serão julgados, e esse julgamento será segundo as suas obras. A cena é uma cena que traz consigo a memória daquilo que Cristo falou. O que está acontecendo nesse momento aqui? É o preparativo para aqueles que vão descer para o degrau mais profundo da condenação, o degrau mais profundo do banimento da presença de Deus. Meus irmãos, nós entendemos, segundo a Bíblia Sagrada, que o que as pessoas estão experimentando nesse momento é apenas um estado intermediário. Aqueles que morreram na fé, morreram crendo em Jesus Cristo, gozam da presença de Cristo. Paulo disse assim: para mim é melhor deixar esse corpo aqui e estar com Cristo. É um estado intermediário, que alguns chamam de paraíso. Não é o destino final, é apenas uma etapa em que a alma repousa consciente, aguardando a ressurreição, assim como aqueles que morreram sem Cristo estão em um estado intermediário que a Bíblia chama de inferno, que não é o destino final, ele é o cursinho preparatório, é o degrau anterior, é a penúltima etapa do banimento de Deus. Então aqueles que hoje perecem no inferno porque permaneceram nos seus pecados, porque não creram, porque não reconheceram o amor de Deus, eles não estão na pior situação. A gente usa um jargão que o melhor está por vir, não é? Para o crente bíblico, o melhor já veio, que é o Senhor Jesus Cristo. A gente não quer mais nada. Não é o melhor já veio, que é Jesus. Mas existe um jargão que a gente pode usar, que o pior está por vir. Isso é bíblico. Porque aqueles que hoje estão no inferno estão no curso preparatório para aquilo que é a segunda morte, o lago de fogo, o banimento final daqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, o nosso Salvador. E isso faz a nossa carne tremer. Da mesma forma que os justos, os que foram justificados pelo Senhor Jesus, receberão um novo corpo para poderem estar para sempre com Cristo no perfeito estado eterno, na Nova Jerusalém. Os que morreram sem Cristo
também ressuscitarão e receberão um corpo apropriado para a condenação. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, verso 29. A ressurreição, ela é tanto uma esperança positiva dos que creram, como uma realidade negativa daqueles que não creem. Todos vão ressuscitar, alguns para a vida, outros para a morte, alguns para gozarem da eternidade com Cristo, outros para viverem debaixo dos seus pecados eternamente, banidos da presença de Deus. Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 5 e o verso de número 29. Quem encontrou, diga glória a Deus. Algum jovem da mocidade, leia para a gente, por favor, João capítulo 5 e verso 29. O que é fazer o bem? Receber o bem que Deus entrega gratuitamente ao mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. O bem que Deus quer que a gente faça é que creiamos em Cristo como único e suficiente Salvador. E que essa fé nos transforme, nos molde para vivermos uma vida para a sua glória. Quantos já fizeram esse bem? Glorifiquem bem alto o nome do Senhor Jesus. Por essa dádiva, por essa graça, por esse favor imerecido. Mas aqueles que fizeram o mal, que recusaram o amor de Deus, que recusaram a porta da graça, esses participarão da ressurreição do juízo e receberão um corpo apropriado para a condenação eterna. O texto bíblico continua, versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados para lá. Não foram eles que inauguraram. Lá no lago de fogo, nesse momento, já está Satanás, já está o anticristo, já está o falso profeta, segundo a fé que temos de que haverá uma grande tribulação e que ao término dela, Cristo haverá de julgar o seu grande antagonista, o anticristo, e esses já vão estar lá. Só que agora começa a segunda etapa do preenchimento desse espaço. Então a morte é lançada ali, porque não haverá mais morte, louvado seja o nome de Jesus. E o inferno também foi lançado ali. Então aquela solução temporária que Deus usou para conter as almas impenitentes também é lançada ali dentro. E agora a Bíblia diz, essa é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte é a morte física, a morte que cessa a vida do corpo. A segunda morte é a morte espiritual eterna, o banimento eterno de Deus. Quem chegou nesse ponto não tem mais escape, não tem volta, chegou aqui não volta mais, não tem como. É a segunda morte, é o lago de fogo. E quem vai estar lá? A Bíblia diz no versículo 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é na beira, não é na porta, não é na grade, é dentro. Quem acompanha o Facebook viu a tentativa conspiratória de jogarem a Monique dentro da piscina, não é? Uma tentativa que não teve sucesso naquela vez, não é? Então tentaram jogar ela para dentro e não conseguiram, mas os ímpios serão jogados dentro do lago de fogo. E quem joga lá dentro não é o alvo, o próprio Deus vai banir essas pessoas, porque Deus não tolera o pecado, Deus não passa a mão na cabeça de pecador, e todos nós precisamos contar com a graça de Cristo para não estarmos no lago de fogo, mas para estarmos na nova Jerusalém que vai descer do céu. Então essa é a situação triste. Diante desse juízo, desse julgamento, ninguém foi salvo. Ninguém foi achado com obras suficientemente boas para escapar desse julgamento. Esse julgamento é triste. E nós podemos escapar dele. Como? Recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Arrependendo da vida de pecados, da vida longe dele, deixando esse mundo de horror, deixando os prazeres carnais desse mundo e procurando viver uma vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. É a única forma de escaparmos disso.
Mas que contraste, irmãos. Aleluia. Que contraste. E que esperança que a continuidade do texto nos traz. Apocalipse consegue, como estilo literário, sair do juízo para a esperança, sair do abatimento para a alegria, assim, em questão de linhas de conteúdo. E quando nós chegamos no capítulo 21, esse capítulo diz respeito a nós, que somos verdadeiramente salvos do Senhor Jesus. Sai o tom de luto, de tristeza, e entra agora um texto festivo, um texto de alegria. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, João continua tendo visões. Ele teve a primeira que o deixou assustado, mas ele tem a segunda que o deixa esperançoso, porque dessa ele participa. E o texto diz assim: eu vi um novo céu e nova terra. Aleluia! Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aleluia! É uma outra visão. É um rompimento com a velha ordem, pastor Geraldo. Nosso mundo tem 3/4 de água. É um mundo aquático. O novo céu e a nova terra não tem mar. Por quê? Em mais uma figura de linguagem, Deus está dizendo: esqueçam a velha ordem, esqueçam o velho mundo. Vocês pensam que a água é tudo que vocês precisam para viver, mas eu tenho uma solução melhor. Eu tenho algo novo para vocês. O que eu tenho para vocês é a fonte da água da vida, meu filho, que sacia a vossa sede. Aleluia. É uma outra realidade. O novo céu e a nova terra é resultado de uma ação tremenda de Deus de purificar até o confim mais longínquo do universo de qualquer resquício de mal. Entre o capítulo 20 de Apocalipse e o capítulo 21, uma grande obra de Deus é realizada, que é a renovação do universo que hoje conhecemos. A Bíblia preveu que Deus haveria de renovar céus e terra, uma linguagem bíblica para identificar todo o universo. Deus já não quer mais qualquer tipo de ligação com essa velha ordem passada. Quando nós chegamos no capítulo 21, Deus está preparando um universo novo, aonde a igreja habitará. A noiva do Cordeiro, que será esposa, estará para sempre com Cristo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do verso 10 ao verso 13. Aleluia. O apóstolo preveu a renovação, preveu que a velha ordem vai passar e Deus fará tudo novo. Aleluia. 2 Pedro capítulo 3, do verso 10 ao verso 13. Todos os irmãos encontraram? Algum jovem da mocidade, lê para a gente em alto e bom som. Louvado seja Deus. O que Pedro prevê é que os céus se desfarão e todos os elementos serão derretidos e renovados. Então, por que a gente vive tão preso com essa vida, se Deus está preparando a gente para a próxima vida? Por que a gente está tão amarrado com as coisas desse mundo, se Deus está preparando um novo mundo para a gente? Quantos aqui ainda anseiam pelo céu, pelo novo mundo de Deus? Pelo novo de Deus. Para o salvo tudo é novo. Aleluia. Não é? Para o salvo tudo é novo. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está preparando algo novo para você. Para nós a novidade sempre. Então ele vê um novo céu, ele vê uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Já foi. Essa expectativa ela está na Bíblia toda. Algum obreiro aqui do púlpito abra para a gente Salmo 102, verso 25 e verso 26. Toda a Escritura nos prepara para o dia em que Deus renovará o universo por amor
dos seus fiéis, por amor daqueles que entregaram-se a Ele e viveram para a sua glória. Salmo 102, verso 25 e 26. A igreja deve acompanhar também, mas o obreiro do púlpito fará a leitura. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa o mudarás, e ficarão mudados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está fazendo algo nessa terra para, como uma troca de uma vestimenta, Ele trocar esse mundo por um mundo novo. E esse mundo novo foi feito para mim e para você. Esse mundo novo é a herança que Deus entregará para aqueles que forem fiéis até o fim. Quantos querem permanecer fiéis até o fim? Adorem o nome do Senhor Jesus Cristo. João continua dizendo: eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aleluia. Ele também viu uma cidade nova. Não é a Jerusalém da terra, é a nova Jerusalém, porque Deus tem sempre algo novo para a sua igreja, sempre coisas novas. Essa cidade desce do céu, ela é celestial, mas ela vai ser estabelecida no novo mundo de Deus, provavelmente como a capital do novo mundo, onde a igreja, redimida e agora glorificada, viverá pelos séculos dos séculos. Vocês observam no capítulo 20 que em todo julgamento Deus está calado. Deus não fala uma única palavra nos versículos que nós lemos, porque com ímpio não tem voz de Deus. Só entende a voz de Deus quem é salvo em Jesus Cristo. É por isso que algumas pessoas escutam as mesmas mensagens e as mesmas pregações por toda uma vida e nunca mudam. Mas o salvo escuta uma única vez a orientação e ele pondera, e ele pensa, e ele se ocupa em mudar a vida dele, porque a voz de Deus é só para salvo. Você tem ouvido a voz do teu Senhor? Semana após semana você tem ouvido Deus falar com você? Pela pregação da palavra, pelo testemunho do Espírito, pela leitura da Bíblia, pelo conselho de cristãos experientes, você tem dado ouvido à voz de Deus? Embora tenha ficado calado no julgamento dos ímpios, para celebrar um novo mundo, Deus fala, Ele dirige a sua voz, e o versículo 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono, aleluia, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia. Você vê o contrário? No capítulo 20, Deus é grande porque está num trono grande. E no capítulo 21, a voz que é grande, não é? Veja que interessante. No capítulo 20 ele é grande para poder julgar. Mas no capítulo 21 a sua voz é grande, porque a sua palavra renova e traz vida. Você que está ouvindo a grande voz de Deus nessa noite pela palavra, você está recebendo renovação da sua fé. Você está recebendo transformação do seu entendimento. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? É uma grande voz e ela vem do mesmo trono. Só que agora é uma voz de graça. Agora não é banimento de Deus, agora é habitação de Deus. Deus diz: eis o tabernáculo de Deus, a morada de Deus chegou, e eu vou habitar com eles. Que maravilha! A gente morre de vontade de ser salvo para morar com Deus, não é? Só que a esperança bíblica, irmão Levi, é um pouquinho diferente. A esperança bíblica não é que eu vou morar com Deus, mas é que Deus vai morar comigo. A humildade de Deus é linda. Ele não vai me fazer subir com Ele, Ele vai descer para estar comigo.
isso na encarnação, Cristo desceu do céu. Ele fez isso na vinda do Espírito Santo, o Consolador desce até a igreja. E na consumação, mais uma vez, Ele desce por amor a nós. Ele vai descer para habitar conosco. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Eu vou habitar com eles, aleluia. Eles serão um povo de Deus, Deus mesmo estará com eles. E aí começa o resultado dessa habitação de Deus. Por isso, eu quero ser salvo. Por isso, eu quero ser fiel a Deus. Por isso, eu estou deixando o pecado dia após dia. Porque eu quero que isso se cumpra na minha vida. Eu quero que o versículo 4 seja o que eu vou viver com a minha família. O texto diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. É o cessar do sofrimento. Aleluia. Talvez você dobrou o joelho aqui e já chorou. E você mesmo enxugou sua lágrima. Mas eu fico imaginando Deus, esse Deus humilde, pastor Geraldo. Talvez o senhor chorou hoje e eu vou usar o senhor aqui na minha alegoria. O texto está falando que Deus vai chegar assim: Geraldo, acabou. Você venceu. Não vai ter sofrimento mais. Ele mesmo vai enxugar a lágrima do seu rosto. Está chorando? É porque nós estamos desse lado aqui. Quando chegar naquele dia, não tem lágrima mais. Muita gente hoje está rindo, não é? Envolvido no pecado, envolvido na carnalidade, dizendo-se livre e feliz, e está rindo. Só que quando chegar do outro lado, vai chorar em muito. Mas a igreja de Jesus, peregrina, sofredora, mal compreendida, rotulada, que chora, e não chora pouco. Quando chegar do outro lado, papai vai pegar o lenço e vai enxugar toda a lágrima. Por isso que o salmo chora aqui, para não chorar lá. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, ela já foi lançada no lago de fogo. Deus encerra de uma forma espetacular a realidade terrena de uma morte iminente. Já não tem morte mais. Já não tem luto, já não tem pranto, já não tem dor, porque as primeiras coisas passaram. A velha ordem passou. Eu estou pregando aqui, de vez em quando eu viro a página, não é? A mão de Deus já está na página da história. E Ele está prestes a virar a página. Olha a palavra do Espírito Santo para você. Deus está prestes a virar a página na tua vida. Prestes. Não vai ter mais dor. Nós, como igreja, temos gemido por irmãos nossos que estão em sofrimento, gemido, orando, tentando entender os caminhos de Deus. Lá não vai ter dor. Nós, como igreja fraterna, unida, sofremos as lutas dos nossos irmãos. Quantas situações que nós ficamos completamente perdidos, desorientados, tamanho sofrimento que alguns crentes passam por amor a Cristo Jesus. Mas lá não vai ter pranto mais. Acabou, as primeiras coisas passaram. E aí Deus fala mais uma vez: irmão, o Deus que falou uma vez, fala a segunda vez também. Deus falou? Espera que Ele vai falar de novo. Para quem quer ouvi-lo, Deus está falando o tempo todo. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas
todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Primeiro ele fala: para o meu povo eu faço coisas novas. Coisas novas. Aqueles que não são meu povo estão banidos, vão perecer num lugar que eu intitulei Lago de Fogo e vão ficar ali. Mas para aqueles que eu comprei com o sangue de meu filho, aqueles que são lavados no sangue de Cristo, eu estou fazendo coisas novas. Eu estou preparando um mundo novo. E ele fala agora para João. Que coisa linda. Eu fico imaginando o coração de João agitado. Deus fala para ele: escreve, João, escreve isso, porque essas palavras aqui são fiéis e são verdadeiras. A Bíblia é fiel e é verdadeira. Por isso que nós precisamos recorrer ao livro. A Bíblia é fiel e verdadeira, porque as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Porque Deus, o nosso Pai, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Deus é fiel, igreja. Glorifica o nome do Deus fiel nessa noite. Ele é fiel. Nada que Ele tenha prometido na sua palavra deixará de se cumprir na nossa vida. E Ele é verdadeiro. Deus nunca vai mentir para você. Se Ele falou teu coração, Ele garante a vitória na tua vida. Ele fala: João, a igreja do Carlos Lourenço tem que saber que o que você viu é verdade. Então, não escute apenas, escreva, deixe registrado, porque um dia essa palavra vai ser pregada e a igreja se aperceberá da realidade da minha vida e vai se consagrar mais a mim. Essa palavra foi escrita para você. Você pode agradecer a Deus por ter te deixado palavra. E Deus continua dizendo: e disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Tudo está feito. Jesus falou isso, pastor Geraldo, na cruz. Está consumado. Está feito. Paguei o preço pelo pecado. Salvei. Cristo não tornou a salvação possível. Ele tornou a salvação real. Ele morreu para salvar. Ele morreu para salvar a mim e a você. Nós estamos aqui porque Ele consumou a obra na cruz. Foi Cristo que falou isso. Mas agora é o Pai que toma posse da palavra. Cristo morreu e salvou. Glória a Deus. Mas a minha igreja peregrinou, aguardando o cumprimento da promessa e a outorga da herança. E agora a minha igreja está glorificada diante da minha presença. Então agora Deus fala: tudo está feito. O que Cristo começou, eu estou concluindo na vida dos meus fiéis. O que Deus começa, Deus termina. Você entendeu? O que Deus começa, Deus termina. Agora nós subia da Gaia. Pode correr de Deus. Pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode tentar fugir. Mas o que Deus começa, Deus termina. Para alguns sábios, tementes, começa bem, termina bem. Para outros, obstinados, rebeldes, pode até ter começado bem, mas pode ser que termine mal. Porque a glória não está no princípio das coisas, a glória está no fim. Muita gente começou mal e vai terminar bem, porque a graça é graça. Mas muita gente começa bem e termina mal, porque se apropria da graça para o pecado. E a graça deve ser apropriada para a santificação.
Deus assina, Ele fala, tudo está feito, Ele dá uma assinatura. Ô irmãos, como é bom quando a gente pega algo assinado, viu? Aqui ó, eu sou o Alfa e o Ômega. É a primeira letra do alfabeto grego e a última. Deus está falando, eu comecei e eu terminei. Eu vou falar de novo porque o Espírito Santo está insistindo comigo nisso. O que Deus começou, Ele vai terminar. E Ele está assinando com a palavra para você. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Sou eu que começo, sou eu que termino. A salvação pertence ao Senhor. Deus começa salvando, Ele termina salvando. Deus não precisa de ajuda, Ele salva. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Mas aí vem um ponto confuso do texto. Muito confuso. E aqui a minha alma tremeu. Porque ele continua. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Irmãos, não faz muito sentido. Esse convite está aqui. Esse convite já foi feito pelo Senhor Jesus lá atrás. Nós esperamos que quem tenha chegado aqui já tenha bebido da água da vida. Mas há um convite aqui. Deus está fazendo esse convite. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E eu me peguei pensando, por que Deus falou isso? O que Deus quis dizer? E entre as conclusões que eu cheguei, uma foi a que mais me causou temor. Nós vivemos uma geração que já não tem mais essa sede, pastor Geraldo. Está nos nossos cultos, mas não almeja mais a nova Jerusalém. Perderam a sede espiritual. Perderam a sede de Deus. Aleluia. Então Deus tem que falar. Sabe quem vai chegar aqui? É quem permaneceu com sede e que quis beber da água que eu tenho para dar. Engraçado que Jesus disse ser a água da vida. É a água da vida que Deus está oferecendo aqui. E isso faz a gente pensar, porque água é o melhor líquido que existe para a gente beber, não é? Mas no geral a gente não gosta da água, porque a gente acha a água sem gosto, sem sabor, né? Sem cheiro, sem cor, né? A água parece tão sem graça, não é mesmo? Talvez se Jesus tivesse falado que Ele era a Coca Zero da vida, mais pessoas beberiam dele, né? Eu nem vou entrar por outros caminhos, né, possíveis de texto, para não levantar nenhum tipo de especulação infantil, não é? Mas Jesus se identificou como uma água, e muita gente não gosta de água, não é? Principalmente mulher não gosta de tomar água. Por isso que a incidência, não é, de infecção de urina é maior na mulher, que para a mulher tomar água é difícil, tem que brigar, não é? Mas Ele falou que ela é água. E é aí que está o grande segredo do que Deus quer falar com a gente. A religião cristã parece sem graça para muitos. Parece que ela não tem cor, porque a gente não faz muitas coisas. Parece que ela não tem gosto, porque a nossa vida passa a ser servir. E servir parece que não é muito gostoso. É uma coisa meio sem cheiro. Por quê? A novidade que a gente vive é a renovação espiritual. Mas o crente, dia após dia, a vida dele é a mesma. É cuidar da família, é adorar a Deus, é servir ao próximo. Não muda muito. Então, para muitos, esse tipo de vida não tem graça. E aí vão mergulhar nos pecados que o mundo oferece. Na promiscuidade sexual, não é? Nas bebedeiras, nos vícios, nas drogas. Não, isso que é bom. Tem muita gente trocando a água da vida pela sujeira, pela água cheia de lama que o mundo oferece. Até dentro da igreja. Não se iluda, viu? Se você está bebendo dessa água, é porque você não tem sede da água que Deus dá. E se você não quer beber da água que Deus dá,
a Nova Jerusalém não é para você. Onde é que está o povo que tinha sede de orar? Que chegava na igreja e dobrava o joelho para orar? Porque tinha sede da água do céu. Onde é que está o povo que pagava todas as suas contas em dia? Porque sabe que Deus exige que seu povo seja honesto. Porque quer beber da água do céu. Onde é que está o povo que tomava cuidado com o que falava? Porque tinha temor. Porque sabe que nós prestaremos conta de cada palavra frívola que dissermos. Cadê aquele povo que pensava para falar? Você realmente está com sede da água de Deus? O caminho estreito parece ser sem graça, sem cheiro, sem gosto, sem cor, mas só essa água leva lá para o céu. Só essa água nos coloca na Nova Jerusalém. Então, igreja, eu falo como profeta nessa noite. Se aproprie da palavra quem vai morar na Nova Jerusalém. Mas se parou de orar, Deus está dizendo: volta para orar, volta para a oração, porque novena é água suja, série é água suja, revista de fofoca é água suja, mas a oração é água limpa que sacia a sede. Se parou de ler a Bíblia, volte a ler a Bíblia, porque Harry Potter não te ensina sobre Deus. 50 tons de cinza não te ensina sobre Deus. Horóscopo não te ensina sobre Deus. Mas a Bíblia é a palavra que nos santifica. Volte a ler a Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando para a igreja. Você tem sede de Deus ainda? Deus está procurando uma geração sedenta, uma geração que não ora até falar em línguas estranhas, mas ora até ver a face de Deus, que quer mais do que manifestações, quer relacionamento com Deus. Se você tem essa sede, Ele promete, Ele vai te dar de graça da fonte. Ele não vai te dar um copo, Ele vai te dar uma fonte. Você pode glorificar o nome dEle por isso? Abundantemente. O vencedor, verso 7: herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quem é o vencedor? Abra sua Bíblia em primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4 e verso 5. Quem é o vencedor? É o que foi o melhor crente? É o que se achou superior aos outros? É o que se considerava inabalável? Não, segundo a Bíblia. 1 João capítulo 5, versos 4 e 5. Um adolescente lê para a gente em alto e bom som. Quantos aqui creem que Jesus é o Filho de Deus? Levanta as mãos e adora o nome dele, bem? Você é o vencedor da Bíblia. Então você não vai aceitar ser perdedor nessa noite. A Bíblia fala que você, crente, é um vencedor para a glória do nome de Jesus Cristo. O vencedor vai herdar essas coisas. Que coisas? A Nova Jerusalém, a nova ordem, a fonte da água da vida. Não apenas isso, Deus diz: eu lhe serei Deus. Deus vai dizer: eu sou o seu Deus. E se Ele é o seu Deus, Ele vela pela tua vida, Ele protege você. Aleluia. E Ele me será filho. E como filho, receptor da herança. Só que daí, de repente, e aqui eu termino, o tom festivo de João fica um tom pesado de novo. Ele está se lembrando de que Deus convidou pessoas para beber da fonte da água da vida.
mas há pessoas que não querem beber. Nós sabemos pela Bíblia que o pecado que vai levar as pessoas para o inferno é não crerem em Jesus Cristo. O maior pecado que alguém pode cometer é de não crer em Cristo. Esse é o maior de todos. Porque quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Que pecado? Vou convencer eles de que eles não creem em mim. Eu vou mostrar para eles a necessidade de crer em Cristo. Só que ele fala que as pessoas que não creem em Cristo, elas têm em vida alguns comportamentos reprováveis. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, o covarde fica fora. Quem que é o covarde? É o homem como o pastor Sérgio que tem medo de aranha? De escorpião? Não. É o homem que não assume a sua fé. Você precisa assumir a sua fé. Você tem que ser crente aqui, mas tem que ser crente na tua casa, mas tem que ser crente no seu trabalho, mas tem que ser crente na sua escola. 007 não entra na Nova Jerusalém. Você tem assumido a sua fé diante dos homens? Ai, pastor, eu tenho vergonha de falar que eu sou crente. Você não tem vergonha de falar que é corintiano? Devia ter, que é uma vergonha. Mas tem vergonha de ser crente? Aonde você pisar o pé, Deus está falando com você. Assuma-se filho de Deus. Assuma-se salvo em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Pergunta para quem está do seu lado: você é covarde ou você é valente? Pergunta para ele. Brincadeirinha com os corintianos, viu, meus irmãos? Viu? Não tem nada contra corintiano. Mas o dia que a minha menina chegou em casa falando para mim que ia torcer pro Corinthians, eu repreendi ela. Bati na mesa lá da sala. Sangue de Jesus tem poder. Ela assustou. Aí ela falou assim: então, papai, eu posso torcer para esse outro time? Eu falei: para esse pode, minha filha, não é pro Corinthians não, pelo amor de Deus. Só Jesus. Covarde. Esse fica de fora. O incrédulo também fica de fora. Aquele que não tem fé salvífica. Aquele que tem fé racional, ele vai na igreja. Ele até vem nos cultos. Mas ele não tem uma fé que o salva. Porque ele não tem confiança em Cristo para a salvação. Deus para ele é um amuleto. Mas para o salvo, Deus é um Salvador e é um Senhor. Aleluia. Os abomináveis, os moralmente impuros, não é? Aqueles que acham a coisa mais linda deitar com seu parceiro sem ser casado. Não, agora tudo pode. Agora tudo é lícito. Aquele que beija todo mundo. Moralmente impuro. Aquele que fala de Deus e do mundo. Não é só adúltero que não vai entrar no céu. O fofoqueiro também não vai. Moralmente impuro, não tem moral, não tem pureza na moral, fala o que não viu, dialoga sobre o que não sabe, e faz isso em nome de Deus. Deus está vendo todas essas coisas. Quantas pessoas, irmãos, saem dos nossos departamentos, saem das nossas igrejas, porque as pessoas falam o que não viram. Cada pessoa que você tirou daqui de dentro, Deus vai requerer o sangue da sua mão. Abomináveis. Tem glória a Deus nessa hora, meu irmão? Glória a Deus. Abomináveis. As suas palavras são bênção ou são maldição? Se as suas palavras forem bebida, elas curam ou elas envenenam? Abomináveis. Assassinos, matadores de irmãos, matadores de ministérios, matadores de alegria. Quantas pessoas não querem ver ninguém feliz, não é? Quando vê alguém feliz, a pessoa é tão infeliz que ela sai assassinando, não é? O assassino não é só aquele que mata o corpo. Tem também um assassino que mata a alma. E você não foi chamado para tirar a vida.
O diabo já faz isso muito bem. O crente, ele dá vida para a glória do nome de Jesus Cristo. As suas palavras têm vida. Quantos querem ser abençoadores aqui? Glorifique o nome de Jesus. Assassinos, os impuros, aqueles que não são capazes de enxergar o bem nem a bondade. São aquelas pessoas que tudo para elas é errado, tudo é mal, tudo não presta. Todo mundo está errado, menos ela. Já viu? Já viu aquela pessoa, irmão, que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é só indireta? É só indireta. É indireta nos relacionamentos na igreja, é indireta em casa, é indireta no Facebook, é indireta no Instagram, é indireta no Estado. É só indireta. Ninguém presta para ela. Todo mundo está errado. Isso é impureza. Peça para Jesus te dar colírio ungido, para você ver as pessoas com a ótica de Cristo Jesus. Porque daí você vai ver o que a pessoa tem de melhor, não o que ela tem de pior. Amém? Quantos querem ver o melhor no semelhante? Glorifica o nome de Jesus. Feiticeiros vão ficar de fora. O feiticeiro não é só o que faz feitiçaria. O feiticeiro é aquele que se rebela. É o rebelde. Irmãos, vamos fazer! Não. Irmão, vou ajudar! Não. Irmãos, vamos vir para a vigília, irmãos, em nome de Jesus! Não. Você é membro do corpo, filho. Eu vou falar, porque eu vou prestar conta um dia. Você é membro do corpo. Você tem que ir na direção que o corpo está indo. Se você não soma com o corpo, você não é do corpo. E se você não é do corpo, Cristo não é o teu cabeça. E se Cristo não é o teu cabeça, veja bem diante de qual trono você vai entrar. Amém? Pergunta para quem está do seu lado: você está unido ao corpo realmente? Se está no corpo, tu anda junto. Para onde a cabeça vai, tu está indo também. Feiticeiro. Aos idólatras, aqueles que colocam coisas entre o seu relacionamento com Deus. Idólatra não é só que se prostra diante de imagem. Idólatra é aquele que vai atrás de homens, aquele que precisa de objetos, de experiências místicas, aquele que não consegue estar satisfeito somente com Deus. Ele é idólatra. Nós precisamos ter Deus como único na nossa vida. E mais um aqui: e todos os mentirosos. A parte que eles cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, Deus não tem tratamento com mentiroso. Você tem que ser verdadeiro, porque Cristo falou que Ele é a verdade. A salvação, ela é a busca pela verdade, e nós encontramos uma verdade que nos liberta, que é Cristo. A verdade para a gente não é uma teoria, a verdade para a gente é uma pessoa com a qual a gente se relaciona. Cristo falou: eu sou a verdade. Então, como que você pode andar com Cristo se você tem vivido uma vida de mentira? Mente lá no comércio dizendo que vai pagar e não paga. Mente para a esposa falando que está fazendo hora extra, e o trabalho que tu está fazendo não sou digno nem de comentar. Jesus está chamando a gente para viver na verdade. Viver na verdade. Porque nós não queremos ser achados com aqueles que vão ficar de fora da cidade. A gente quer estar dentro da cidade. Quantos querem estar dentro da cidade aqui? Glorifica o nome de Jesus. Então, que sejamos os vencedores que pela fé deixam aquilo de horrível que o mundo oferece para nós como enganos que nos afastam da verdade, e nos mantenhamos firmes diante de Deus, para naquele dia estarmos diante de um trono de graça e não diante de um trono de julgamento, porque o juízo vem, o fim de todas as coisas vem,
e a gente não deve rejeitar a graça do Salvador Jesus. Fique de pé em nome de Jesus Cristo.